O conhecimento. A religião muçulmana é uma graça. A pessoa deve ter a compreensão básica necessária do significado da Shahada. É preciso entender o que a Shahada afirma e o que ela nega. Diz Allah no Alcorão: saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah, e peça o perdão por seus pecados. Da mesma forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que morre sabendo que não há outra divindade além de Allah, entrará no paraíso. Portanto, o básico da Shahada precisa ser entendido pelo testemunhante. Se ele não compreender, por exemplo, que Allah é a única divindade que merece ser adorada, então não alcançou a mais elementar compreensão do que ele alega testemunhar. Essa Shahada não pode ser considerada correta, para que Allah a aceite. A segunda condição: a absoluta certeza. A fé só é sustentável através da mais absoluta certeza naquilo que se acredita. Pronunciar o testemunho e conhecê-lo são passos fundamentais para que não se tenha dúvidas sobre as palavras La ilaha illallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu: testemunho que não existe divindade além de Allah e que eu sou o mensageiro de Allah. O crente que assim o dizer, sem nenhuma dúvida, não encontrará a Deus sem que ele o introduza no paraíso. Disse Al-Qurtubi, um famoso exegeta do Alcorão Sagrado: não é suficiente a pessoa pronunciar o testemunho de fé, e sim, ao pronunciá-lo, deve fazê-lo com certeza no coração. A terceira condição: a aceitação de tudo o que este testemunho significa. A pessoa que conhece a Shahada e está certa dela deve dar sequência a esta certeza pela aceitação, com a língua e o coração. Deve dar certeza de tudo o que significa a Shahada. Um dos maiores remédios para a dúvida é o conhecimento. O conhecimento profundo do Alcorão e da Sunnah remove a maior parte, se não todas, as dúvidas. Através do estudo e da compreensão, alcança-se a certeza. E quanto mais se estuda e se aprende, mais essa certeza se impõe. A aceitação absoluta do Alcorão Sagrado. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e eliminar todo e qualquer tipo de adoração, seja por estátuas, imagens, dinheiro, sua própria família, pessoas e até mesmo seu próprio ego. Nada deve ter maior grau de importância acima de Allah. Esta condição também significa que a pessoa acredita em tudo o que está estabelecido no Alcorão, ou que tenha sido dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem qualquer possibilidade de escolha entre o que se quer acreditar e o que se quer rejeitar. Disse Allah no Alcorão: não é dado ao fiel nem à fiel agir conforme o seu arbítrio quando Allah e seu mensageiro decidiram já sobre o assunto. Aquele que desobedecer a Allah e ao seu mensageiro desviar-se-á evidentemente. A quarta condição: a submissão e a concordância. A submissão e a concordância é a representação física verdadeira das ações do testemunho da pessoa. Submissão é um dos principais significados da palavra Islam. Submissão à vontade e aos mandamentos de Allah. Allah ordena assim no Alcorão: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetei-vos a Ele. Allah elogia aqueles que, por suas ações, se submetem aos seus mandamentos. Diz Allah: quem é melhor na religião do que aquele que se submete aos seus objetivos a Allah e pratica o bem? É preciso que haja no coração, por exemplo, amor a Allah, temor a Allah e esperança em Allah. Com palavras, testemunhamos a Shahada, e com nossos atos cumprimos o que o testemunho de fé exige de nós. A quinta condição: a verdade.
Em oposição à hipocrisia e à desonestidade, quer dizer, quando alguém pronuncia a Shahada, as palavras devem ser ditas honestamente em todo o seu significado. Allah diz, entre os humanos há aqueles que dizem, cremos em Allah e no dia do juízo final, quando não creem. Pensam que enganam a Allah e há aqueles que creem, mas eles na verdade só se enganam e não percebem. Em seus corações há morbidez, e Allah aumenta-lhes a morbidez. Um doloroso castigo os espera porque mentiram. A sexta condição, a sinceridade pura. O significado de pureza é o oposto de shirk, ou seja, o politeísmo, ou a associação de parceiros a Allah. Tornamo-nos muçulmanos e permanecemos muçulmanos única e exclusivamente para servir a Allah e evitar a sua ira e castigo, e conquistar também sua misericórdia e recompensa. Diz Allah no Alcorão Sagrado, adora Allah com sincera devoção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse, Allah vedou o inferno para aquele que diz não há outra divindade além de Allah e quer contemplar o rosto e o prazer de Allah. Todos devem conscientizar-se de que se é muçulmano por causa de Allah, e não por causa de parentes, amigos, famílias, comunidades ou objetivos materiais. A sétima condição, o amor. Allah diz no Alcorão, entre os humanos, há aqueles que adotam objetos de adoração que eles criaram, rivais a Allah, amando-os com um amor igual que é devido a Allah somente. No entanto, os fiéis são firmes em seu amor a Allah. Aquele que ama Allah e o seu mensageiro, mais do que suas próprias vontades, mais que a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa, ama o que Allah ama e repudia aquilo que Allah repudia. Este é o maior sinal de que ele aceitou a Shahada. Aquele que possuir essas características provou a doçura da fé. A oitava condição, a adoração. A pessoa que pronuncia o testemunho deve repudiar qualquer outro objeto de adoração. Na Surat al-Baqarah, Allah lembra aos muçulmanos esse aspecto importante da Shahada. Não é só uma simples afirmação, mas também implica numa negação. Allah diz, aquele que rejeita as falsas divindades e crê em Allah, agarrou-se a um firme sustentáculo que nunca se quebrará. A nona condição, a adesão. A adesão do muçulmano ao testemunho será até morrer. Isto é fundamental, uma vez que a Shahada tem o significado que se estende pela outra vida, e ela deve ser a bandeira do muçulmano até a sua morte. Diz Allah no Alcorão, ó fiéis, temei a Allah como deve ser temido, e não morreis senão como muçulmanos, e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Diz Allah no Alcorão, e teu Senhor cria o que Ele quer e escolhe. Allah cria e tem o poder de fazer todas as coisas. Allah escolheu especificamente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser o seu mensageiro. Diz Allah no Alcorão, diz, ó Muhammad, ó humanos, na verdade eu fui enviado a vós como mensageiro de Allah. E ainda, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu recebi 5 características que não foram concedidas a qualquer outro profeta antes de mim. Uma delas é que cada profeta foi enviado apenas para o seu povo, enquanto eu fui enviado para toda a humanidade. Diz Allah no Alcorão, Muhammad não é o pai de nenhum homem dentre vós, mas sim o mensageiro de Allah e o último dos profetas. Também diz Allah o Altíssimo, realmente, tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo a ser seguido por aqueles que esperam um bom encontro com Allah e o dia do juízo final e também o invocam muito.